Boa noite. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião lotação uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Boa noite pessoal. Que bom poder estar aqui, né? Eu vejo o pessoal já cumprimentando aqui nos comentários. Boa noite Edith, boa noite Leila, irmão Clóvis, Stefan, e me parece que havia mais um comentário aqui também que eu perdi, da Gilda, muito boa noite. Alguns nomes já conhecidos por mim, a maioria não, né? Então eu imagino que a maioria também não saiba quem eu sou, né? Por que eu estou aqui. Não sou o pastor Jonas. Estou muito feliz, pastor Jonas me convidou para ter esse momento devocional com vocês, e que bom que ele está aqui também, né? Boa noite, pastor Jonas, boa noite, Conceição também. E é com alegria então que eu trago uma reflexão hoje, né? Eu sou o pastor César aqui, chamado pela Celpaz para ser o pastor que cuida aqui da missão em Miguel Pereira. Faz um friozinho aqui no alto das montanhas, né? Mas não sei como está o tempo aí, mais perto do litoral, mas imagino que não tão friozinho quanto aqui, né? Boa noite a minha querida irmã Carmen, aqui de Miguel Pereira também. Imagino que me escutem bem, né? Já que não há nenhum comentário dizendo o contrário. Boa noite, Silvia, também. Que bom a gente ter essa oportunidade, né, de conversar. Boa noite Sérgio Flor também. Que bom, somos muitos. Com satisfação, né? Uma satisfação estar aqui com vocês. O que eu proponho hoje, né, para a gente conversar, para a gente refletir, óbvio que é que a gente estude a palavra de Deus, é esse sempre o objetivo, né? Até porque nós, por nós mesmos, não teríamos uma conversa tão boa quanto refletir sobre o que Deus nos ensina, sobre o que Deus nos revela. E por isso eu vou pedir a vocês que tenham a Bíblia em mãos, se possível, né? Vai facilitar, assim, nós não vamos fazer um longo estudo, mas mesmo para a nossa reflexão breve e simples,
vai ser interessante a gente acompanhar o texto, porque eu gostaria de ler com vocês o Salmo 30, né? E a tarefa de hoje é basicamente ler e reler o Salmo 30. Eu queria lê-lo uma vez e em seguida nós vamos voltar a lê-lo, e aí prestando atenção principalmente em como que ele é escrito, como é que ele é composto, para tentar perceber algumas belezas que a gente não percebe numa leitura rápida, né? Boa noite, Mônica, boa noite, Gabriela também, muito bem-vindas. E por que o Salmo 30? Né? Eu vou dizer, talvez fique estranho, eu não escolhi um salmo qualquer. A ideia de usarmos o Salmo 30 é porque ele é o salmo do próximo fim de semana, né? Do próximo domingo. E uma coisa que eu tenho experimentado, eu não sei se vale para todos, mas para mim me parece bom, eu não consultei ainda o pessoal aqui da comunidade, durante a semana fazer pelo menos um breve comentário sobre o salmo do fim de semana seguinte, para que na hora que a gente chegue para o culto e a gente vá fazer aquela leitura conjunta do salmo, né, em geral responsiva, quando a gente faz no culto a leitura do salmo, tendo já refletido sobre o salmo um pouco antes, me parece que a leitura ela fica mais enriquecedora para a gente, né? A gente lê algo que a gente já meditou um pouquinho, que já faz um pouco mais de sentido para a gente. Então é isso que eu queria contribuir hoje, né? Que a gente fizesse essa leitura meditada do Salmo 30 e no domingo a gente encontra o Salmo pela frente novamente, né? Então esse é o convite que eu faço, é algo bem simples, mas me parece proveitoso, porque sempre é proveitoso quando a gente se dedica a meditar na palavra do Senhor. Boa noite, meu amigo esse já conhecido, né? O Sérgio Marques Rittmeier. Boa noite, Felipe Simão também, que já conheço pelo menos online, né? E boa noite, minha querida Raquel Viana, aqui de Miguel Pereira também. Podemos fazer isso então? Podemos ler o Salmo 30 juntos, né? A primeira vez é uma leitura mesmo, não se assustem, né? Só para a gente sentir o texto como um todo, e em seguida a gente conversa e observa as riquezas do texto. Vou ler então o Salmo 30 inteiro. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. É isso, né? Um salmo lindo, assim, muito bonito, né? E agora convém que a gente volte a ele com aquele cuidado que o texto merece, né? Antes só dando boa noite para a querida Esther, a Esther Flor, para Marli também, para a Cléa e para a Anete. Muito bem-vindas também para esse momento. Nós lemos agora o Salmo 30, tá? E agora nós vamos voltar a lê-lo meditando um pouquinho em como ele é montado aqui, né? O Salmo 30,
me parece que é daqueles textos que parecem dançar, ele tem um movimento, e um movimento bem óbvio até, que é bom a gente perceber. São quatro momentos que eu percebo aqui no Salmo 30, né? O primeiro momento, o salmista vai contar o caso, né? Ele vai introduzir um caso, um relato de um acontecimento, de uma forma assim bem introdutória mesmo, né? Ele vai simplesmente mencionar que tipo de assunto que é, no comecinho do Salmo. Então eu leio aqui essa parte que é do versículo 1 ao 3. Então, no versículo 1 ao 3, o salmista conta, né, qual que é o assunto aqui, né? Qual que é o assunto? E o assunto é: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. A gente vai vendo aqui, né? Ele passou por uma situação de aflição, de quase morte, né? De poder perecer, de ter esse receio, mas ele clamou pelo Senhor e houve livramento, né? Esse é o assunto. Ele conclui aqui o assunto, né? Essa introdução que ele faz ao assunto, dizendo: Senhor da sepultura, fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Esse é o assunto do Salmo, né? É um acontecimento marcante nessa vida, na vida do salmista, mas ele vai contar mais, né? Esse é só o primeiro movimento, esse é só uma introdução. Agora temos mais coisas muito belas aqui. Mas antes de contar mais, e aqui começa o movimento do Salmo, né? O movimento de forma muito clara. Vejam que o salmista estava até aqui falando com Deus. Ele estava dizendo: eu te exaltarei, Senhor. É um tu, né? O Senhor é um tu aqui, ele está voltado para Deus, falando para Deus. De repente, agora, ele não vai falar mais para Deus nos próximos versículos, no 4 e no 5. Ele se volta, e esse é o movimento, né? E ele vai falar para o povo, né? Se a gente fosse fazer isso com o movimento na igreja, né? Num culto, por exemplo, a gente poderia imaginar o pastor voltado para o altar, lendo os 3 primeiros versículos. E de repente ele se volta para a comunidade e lê o versículo 4 e 5. Né? E o 4 e 5, por que isso está aqui voltado para a comunidade? Essa é uma pergunta, né? Por que de repente ele está falando com Deus e ele se volta e fala para o povo? Me parece que a gente pode entender o seguinte: eu estou contando um caso, né? Um caso, o salmista está contando um caso, um relato, e ele quer, desse relato que ele conta falando com Deus, ele quer ensinar uma lição. Há uma lição bonita que nós podemos aprender aqui neste Salmo. E no versículo 4 e 5, ele quer nos dar essa lição, ele quer nos entregar essa verdade que ele aprende dessa experiência, dessa vivência que ele teve, né? E essa verdade é a seguinte, né? Cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu furor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem nunca mencionou esse versículo bíblico, né? Esse versículo 6 aqui, pelo menos a segunda metade. É uma verdade bonita que ele quer mostrar como válida para todos os momentos, para os santos do Senhor, né? Não é uma verdade válida para todos em geral, mas porque essas pessoas estão alcançadas pelo Senhor, isso é válido, né? Isso é muito bonito. E tem esse contraste aqui nessa verdade que ele ensina, né? O contraste entre a ira que dura um momento, né? Um tempo curto. Por outro lado, o favor do Senhor não dura um tempo curto, dura a vida inteira, né? Esse contraste ele é muito importante. E depois a imagem que faz esse verso tão belo e memorável, né? Do que o choro pode durar uma noite, é uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Literalmente a imagem é muito bonita de que ao entardecer vem o choro
para passar a noite. Né? E é isso, né? Quando entardece, pode vir o choro para pernoitar conosco, o que não é nada agradável. Mas a gente sabe que pela manhã, esse hóspede indesejável, né? Ele vai embora, esse choro vai embora e há alegria chegando. Né? A gente pode se perguntar, mas como que isso é uma realidade? Né? Não parece uma mudança muito abrupta de choro para alegria? Né? Se a gente lembra da expressão que Lutero gostava de usar, né, desta vida aqui como vale de lágrimas, como pode de repente brotar alegria e se impor assim? A gente vai saber claramente, né, isso é intervenção divina, né, isso é porque Deus chega e Deus, com o seu favor, faz a situação mudar, né, e isso faz o choro poder realmente virar alegria da noite para o dia. Né? Isso é uma das belezas aqui do Salmo, mas isso era só a lição que ele quer transmitir ao povo, é a verdade aprendida nessa experiência, a verdade aprendida nesse caminhar com Deus que o salmista viveu. Né? Agora, nós vamos seguir um pouco mais, porque ele vai contar o caso. Né? Lá no começo ele só deu uma introdução sobre o que aconteceu, né? Situação difícil, quase morri, clamei e Deus me livrou. Né? Agora ele vai detalhar um pouquinho mais, ainda orando a Deus. Né? Então lembre-se, ele começou falando com Deus, se voltou para o povo, falou isso para o povo, convidou o povo ao louvor e deu motivo para isso, né? Ensinando essa verdade. E agora ele se volta de novo para Deus. Imagine no culto, né? Poderia ser agora o pastor volta-se de novo para o altar e continua orando a Deus e contando, né? Antes de... Aqui, ó. Eu disse, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Né? Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Esse é um detalhe muito importante que ele não tinha contado antes. E eu convido vocês a refletirem sobre essa frase que ele disse. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. O que vocês pensam que ele está fazendo aqui? Né? Por que ele está contando isso? Ele está contando algo que ele fez de correto ou algo que ele fez de equivocado? Né? E aí eu já conto para vocês que ele está contando algo de errado que ele fez. Né? Ele não está agora orgulhoso de ter dito isso, de ter dito jamais serei abalado. Né? E ele não está também ensinando a gente a dizer isso, a inflar o peito e dizer assim, jamais serei abalado. Sabe por que não? Porque ele reconhece aqui que isso foi um passo que ele não deveria ter dado. Ele reconhece aqui que ele disse jamais seria abalado com uma prepotência, que ele não devia ter dito isso. A gente sabe disso por dois motivos. Primeiro, porque o que ele conta no versículo 7, né? Ele reconhece no versículo 7 que ele só estava firme por causa do favor do Senhor. Mas quando o Senhor virou o rosto, e aí ele se viu humano, como ele é humano, como todos nós somos, né? Eu tive medo, né? Ele tem medo, porque ele reconhece que sem Deus, sem esse auxílio de Deus, esse favor de Deus, na verdade ele não tem sustentação nenhuma para não ser abalado. Fica muito claro também que esse jamais serei abalado é algo errado que ele disse, se a gente ler lá no Salmo 10, e aí eu convido você que está com sua Bíblia a voltar algumas páginas lá para o Salmo 10 e vamos ler um pouquinho assim do versículo 3 até o versículo 7 para fazer mais sentido. Tá? Salmo 10, do versículo 3 até o versículo 7. Assim está escrito: pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga
Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo, do perverso. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo, né? Isso, o perverso. Pois lá no seu íntimo diz, jamais serei abalado, né? Ou seja, quem diz isso é o perverso que diz, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Esse é o perverso que diz jamais serei abalado. Então, quando aqui o salmista diz no Salmo 30 que ele disse, enquanto ele estava em prosperidade, né, enquanto tudo ia bem, tudo parecia seguir os planos, né, os seus próprios planos, sem problemas, ele disse jamais seria abalado. Mas então vem uma situação que ele descreve como Deus tendo virado o rosto, e aí ele se vê tão somente humano, tão somente frágil como somos, né? Isso pode acontecer na nossa vida com certa facilidade, né? Quando está tudo bem, nós até nos esquecemos da nossa mortalidade. E aí basta uma visita ao médico, às vezes, ou um sintoma que a gente não conhece muito bem, e a gente já volta a colocar os pés no chão e perceber, né? Eu não sou tão inabalável quanto eu sonho ser em alguns momentos. Essa é a nossa vida, né? Essa é bem a nossa vida. Então aqui nós já tivemos aqui, né, no versículo 6, essa confissão dessa ilusão. No versículo 7, ele mostra o que aconteceu, né, o problema, Deus se virou e ele se viu frágil. E aqui vem para o 8 que vai apresentar o clamor, porque vendo-se assim, como ele é, frágil como é, ele não fica no desespero. E essa é uma parte boa, né? E nós também não precisamos, quando reconhecemos nossa fragilidade toda, nós nos voltamos para Deus e sabemos a quem clamar, a quem recorrer, né? E ele clama, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. E eu acho muito bonito a gente ler o versículo 9 e 10 como o clamor que ele está contando que ele fez. Ele não está clamando agora no Salmo. No versículo 9 e 10 ele está contando o clamor que ele introduz pelo versículo 8. No versículo 8 ele diz assim, está contando a história, né? Eu clamei. E agora ele vai mostrar qual que foi o clamor que ele fez. Ele fez o seguinte clamor, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Ou seja, ele estava em vias de morrer e agora ele clama. Tá, se eu morrer, que proveito vai ter, Senhor? Se eu realmente falecer aqui, o meu sangue vai trazer algum benefício? Eu na cova vou te louvar? Será que eu sou o pó, vou voltar ao pó, vou te louvar? Poderá o pó declarar a tua verdade, né? Eu vou testemunhar alguma coisa estando morto? Que proveito tem nisso? E aí ele termina esse clamor dizendo, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Olha a diferença entre essas palavras aqui e aquela palavrinha, jamais serei abalado, né? Jamais serei abalado, eu sou forte. Aqui, tem compaixão de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. Essas aqui são as palavras de um ser carente, de alguém que reconhece a sua condição, de alguém que vive o que Jesus disse, né? Tornar-se como criança, criança no sentido de ser dependente. Precisamos, cada dia, aprender isso, né? A sermos dependentes daquele que nos ama, daquele que pode nos sustentar, daquele que nos criou. Porque aí depois do clamor, vem a reviravolta. Aqui vem a reviravolta. E por isso ele aprendeu aquela lição que ele pôde nos ensinar nos versículos 4 e 5, né? Porque a reviravolta aconteceu. O que aconteceu no versículo 11 e 12? Também muito lembrados, né? Também versículos muito bons para se decorar, bons para se lembrar nos momentos de tristeza. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco, né, usado no luto, usado
nesse momento de arrependimento e tudo mais. Tiraste este meu pano de saco e me cingiste de alegria. Imagina ser vestido de alegria, né? Pelo próprio Deus. Para que meu espírito... E por que Deus faz isso, né? Isso aqui é bonito nessa reviravolta. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Se eu simplesmente morresse e acabasse ali, se eu fosse mero pó que volta ao pó e não existe mais, não haveria louvor, mas o Senhor mudou a história para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei, e é muito importante a palavra final, para sempre. Né? Graças te darei para sempre. E a pergunta é, por que isso é possível? Por que é possível dar graças, render louvores a Deus para sempre? Simplesmente pelo que nós aprendemos lá no versículo 5, porque a ira do Senhor dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. E aí nós nos perguntamos, né? Por que o favor do Senhor dura a vida inteira? Por que nós temos esse favor do Senhor para a vida inteira? Obviamente a resposta todos nós sabemos, nós nos lembramos dessa resposta a cada domingo pelo menos, porque Jesus Cristo veio. Porque Jesus Cristo veio e recebeu sobre si a ira do Senhor contra o pecado. E por isso obteve para nós todo o favor de Deus. Então, quando Deus se achega a nós, quando nós nos vemos nessa situação e clamamos, Deus não nos olha com furor, Deus não reage ao nosso pecado com a justa medida que nós mereceríamos realmente, mas Ele tem para nós o seu favor que dura a vida inteira. E a gente pode dizer de forma muito bonita, né? A vida inteira de Deus, na verdade, né? Não a nossa vida inteira simplesmente. Esse favor de Deus dura a vida inteira de Deus. Ele dura para sempre. E por isso, a reviravolta do Salmo aqui, dos versículos finais, ela é verdadeira para a gente. Porque Deus torna mesmo todo pranto em dança alegre, todo momento de morte, de dor, de luto, Ele transforma em vida, porque Ele garante para nós vida sem fim. E porque Ele garante tudo isso para nós, Ele garante para nós que nós podemos dizer, Senhor Deus meu, graças te darei, não hoje somente, não no domingo somente, não na minha vida nesta terra somente, mas graças te darei para sempre. Né? Degustemos essas palavras, né? E vivemos essa esperança hoje, de que nós podemos dizer que nós cantaremos ao Senhor para sempre. Tenhamos essa tranquilidade, porque essa paz o Senhor quer nos dar hoje. Né? Esse texto nos foi trazido de presente por Deus para que a gente vivesse isso, para que nós também vivêssemos isso. Né? Essa é a minha leitura de hoje do Salmo 30. Salmo que será lido no nosso fim de semana. Né? Alguém comentou aqui, que eu até cheguei a ver o comentário, eu vou tentar ainda ver todos aqui, né? Mas alguém comentou que é um salmo muito lindo, né? Que é belíssimo, e eu não tenho dúvida que realmente é um salmo dos mais bonitos, né? Muito, muito significativo, muito bom da gente ler e meditar. Eu tenho alguma dificuldade técnica para ver os comentários todos agora, mas eu vou tentar. Então, deixa eu ir vendo aqui. Vou cumprimentar aqui quem chegou depois e que eu não tinha vindo, né? A dona Dulcinea, que é aqui de Miguel Pereira, Kátia Vieira, boa noite. A Mari Matos não tinha cumprimentado também, excelente noite. A Liane Auel também, bem-vinda. Bem-vinda Valdete, também aqui de Miguel Pereira, né, da comunidade, embora resida em Mendes. O Valquir também, Edith. E
Isso, né? Erci, Franco, que bom que vocês estão aqui para esse momento. Sim, aqui temos um pedido de oração, né, da Silvia Hein, saúde de uma amiga chamada Paula, que está hospitalizada. Sim, vamos orar então pela Paula. Fiquem à vontade para usar os comentários para pedido de oração, então, amiga. Uhum. Boa noite, Thaís. Sim. A Edith agradece aqui a todos que nós oramos, né? Que oramos pela saúde do senhor Bruno, claro. E seguimos em oração também. É isso aí que todos certamente oram por ele, né? Eu tive uma conversa uma vez com o irmão Bruno, muito simpático, e lembrei dele várias vezes por isso. Então, não sei se há mais algum pedido, se sim, fiquem à vontade. Nós vamos orar também hoje pelos aniversariantes, né, que o pastor Jonas me passou a lista. No dia 22, né, antes de ontem, aniversariou a Ana Terra Clós Pequeno. Ontem foram 3 pessoas, né, Eunice Schultze, a Darciliana Belmonte da Rocha e também o pastor Geraldo Stank, no dia 23. Né? No dia 26, fazem aniversário a Olivia Andrade e o Handel Schultze também. E hoje, né, coincidentemente, hoje há um aniversário também, né? Nós todos devem ter visto isso por aí, né? A própria Igreja Evangélica Luterana do Brasil faz aniversário hoje, completando seus 117 anos, né? E por isso oramos também aqui, nessa oportunidade, já que estamos juntos aqui, oramos pela nossa igreja, por esse sínodo, certamente para que Deus continue nos abençoando, nos sustentando, para que o trabalho continue sendo realizado e continuemos levando Cristo para todos, né? A Leila Langer aqui pede oração pelo filho do porteiro, menino de 5 anos, João Gabriel Pacheco Nunes, está com a doença Kawasaki. E pediremos ao Senhor certamente que intervenha, né? É o João Gabriel Pacheco. É sempre muito triste, né? Quando a doença é algo sempre muito triste, né? A doença é muito triste. Quando é uma criança ainda pequena, a gente sente isso com mais força, né? Porque a criança tem aquela vitalidade toda e a gente sempre imagina uma vida pela frente. De repente a doença traz essa expectativa contrária, então nós vamos clamar pelo João Gabriel. Muito bem, muito bem. Ficou mudo? Bom, vocês me escutam agora, por favor, só para dizer se voltou, porque não aconteceu. Vocês me escutam? Alguém poderia só confirmar se me escutam ou não? Não era para ficar mudo. Tá, estão ouvindo, então tá bom. Que bom, Thaís, obrigado. Então oramos, nós nos unimos em oração. Amado Senhor, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta noite que se inicia, te agradecemos por tua companhia, por sabermos que o Senhor nos acompanha,
também pela noite, para cuidar de nós, para nos livrar de todo mal. Clamamos ao Senhor sempre, a cada dia, porque dependemos de Ti, porque sabemos que sem Ti e sem o Teu auxílio constante, nós não subsistimos. Nós somos feitura do Senhor, somos redimidos pelo Senhor, totalmente carentes do Senhor em nossas vidas. Assim, sabendo de nossa carência, sabendo de nossa profunda necessidade, nós colocamos diante de Ti nossas súplicas. E hoje suplicamos pela Paula, amiga da nossa irmã Silvia Rain, que está hospitalizada, clamando ao Senhor que acompanhe a Paula nesse momento difícil, conforme a Tua vontade, intervenha para que ela esteja bem novamente, livre desse mal que afeta a sua vida e que certamente deixa amigos, amigas e familiares em aflição. Por Tua bondade e misericórdia, não deixe a situação assim como está. O mesmo nós pedimos pelo pequeno João Gabriel, de 5 anos. É tão triste ver uma criança passando por enfermidade assim. E por isso clamamos também que o Senhor possa ter misericórdia neste momento dessa família, fazer com que essa criança tenha saúde novamente, esteja bem e que os pais então possam descansar, possam ter o alívio de saber que o Senhor agiu e que essa criança está livre deste mal. Nós sabemos que o Senhor tem poder para tudo isso. De certo, sabemos também que a Tua vontade às vezes não nos é conhecida e precisamos simplesmente reconhecer o Teu poder e a Tua sabedoria maior que a nossa. Mas como servos Teus, como pessoas que dependem de Ti, nós sim clamamos e pedimos: cura esse menino, Senhor. Tem misericórdia da vida dele e dos seus familiares. Este é o nosso clamor. Assim também clamamos por Tua bênção sobre as pessoas que fazem aniversário por estes dias. Abençoa a Ana Terra, abençoa a Dona Eunice, Darciliana, abençoa o pastor Geraldo Stanque, Olívia e o Rendel. Cada pessoa em sua fase de vida, cada pessoa em sua necessidade. Abençoa esse novo ano que começam com sabedoria, saúde e paz também no seu coração, aquela paz que a Tua palavra nos traz. Clamamos, por fim, pela nossa igreja, pelo sínodo, pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós Te rendemos graças por estes 117 anos de obra aqui no Brasil, por cada pastor já falecido e também vivo, que trabalhou e trabalha para que a Tua palavra chegue aos corações. Nós agradecemos por cada membro dessa igreja, homens e mulheres, jovens e crianças, que ao longo dessas décadas todas fizeram este trabalho permanecer de pé e fizeram este trabalho alcançar todos os lugares em que está. Clamamos que o Senhor nos continue abençoando para que a gente tenha motivação, força do Teu Espírito para continuarmos nesta obra e para que vejamos o fruto disso, sendo vidas alcançadas pelo Teu Evangelho, pela palavra que transforma e que traz a verdadeira vida, vida sem fim. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos assim, Te agradecemos, Te louvamos e bendizemos. No nome do Teu amado Filho Jesus, aquele que muda o nosso lamento em dança de alegria. Amém. Amém. Gente querida, foi um grande prazer, viu? Foi um grande prazer. O pastor Jonas tinha dito assim, que eu perguntei algumas diretrizes, né? E ele disse simplesmente, faça no seu estilo. Então, desculpem qualquer coisa, né? Qualquer estranhamento. O pessoal aqui de Miguel Pereira já está acostumado com o meu jeito, com esse jeito de fazer as coisas. Mas vocês não, mas de qualquer forma eu creio que a palavra chegou, né? Isso que importa. E Deus abençoe muito cada família aqui representada. Um grande abraço mesmo para todos vocês e seguimos caminhando juntos, né?
Bênção de Deus e até a próxima.